Olá, prazer enorme estar aqui falando um pouquinho com vocês. Hoje o dia já começou meio agitado, mas tá tudo bem, é assim mesmo e está tudo dando certo para mim. Esse é um mantra que eu uso muito nas minhas atividades, nas minhas comunicações, então isso faz muito sentido para mim. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda, prazer receber vocês, a Dri, todo mundo chegando aí. Hoje a gente vai falar de um tema muito gostoso, mas antes de falar desse tema, eu quero trazer uma novidade para você. Nós vamos ter um circuito de lives agora, todas as terças e quintas. Às terças-feiras a gente sempre vai falar sobre as dinâmicas aí da família, sobre todas as nossas heranças, tudo aquilo que a gente recebe e quanto isso impacta a nossa vida. Essa série, ela se chama Virando o Jogo com o Amor. E nada melhor que o amor para transformar a nossa vida e fazer com que a nossa vida fique cada vez melhor. Nós estamos muito distantes do amor. As pessoas às vezes buscam o amor, mas não necessariamente estão disponíveis para o amor. Então, fica aí a dica, porque sempre vai ter um pouquinho de conteúdo e a gente sempre vai tentar, assim, um pouquinho também de exercício para já movimentar. E às quintas-feiras a gente já vai começar a falar das empresas, né? Do quanto essa dinâmica organizacional, o quanto nós nos movimentamos em relação a tudo que envolve as empresas, o quanto existem situações, divergências, dificuldades nas organizações, mas o quanto tudo isso também é próspero, o quanto tudo isso a gente consegue reverter para que fique bom, para que fique leve, para que fique mais fácil. Então, sempre a gente vai colocar o temazinho e você pode colocar a sua pergunta para a gente responder no dia. Mas sejam bem-vindos, gratidão pela participação de vocês. Se vocês puderem depois curtir, compartilhar, convidar alguém. Mas vamos lá, vamos ao que interessa. A gente vai falar um pouquinho sobre as nossas heranças. E é interessante que me mandaram pergunta assim: Kátia, a gente vai falar sobre as nossas heranças, mas tem a ver com dinheiro? Com o que eu tô recebendo aí da minha família? Não, não tem. A gente vai falar sobre as nossas heranças e as nossas heranças ancestrais, sobre um pouquinho sobre as nossas raízes. E o que é tudo isso, né? O que é esse movimento sistêmico que nós recebemos enquanto nossas raízes e permeamos com essas dinâmicas, esses sentimentos, esses ímpetos em nossa vida. Quando a gente chega, desde o nosso processo gestacional, né, onde o nosso papai e nossa mamãe estão lá na dinâmica e aí geram, né, a nossa vida, a gente já encontra tudo pronto aqui. A gente já encontra vários processos em andamento. Então, os nossos pais, uma determinada idade, uma determinada dinâmica de vida, onde eles estão fazendo e realizando aquilo que é possível para eles. E eis que chegamos ao mundo, né? Nascemos. E nesse processo, quando a gente está em formação e a gente entra para o nascimento, a gente recebe como se fosse um DNA emocional, a gente pode até dizer assim, mas a gente recebe um volume informacional herdado aí dos nossos pais, dos nossos avós, nossos bisavós, de todos esses antepassados, que passam essas informações inconscientemente, mas vão passando essas informações de geração em geração. Então, como que isso ocorre? Existe um campo que nós vivemos, nos conectamos o tempo todo, que é o campo morfogenético. Se você quiser saber um pouquinho mais, estuda um pouquinho sobre Hubert Sheldrake. Ele fala muito sobre isso e é através desse campo que essas informações são transmitidas. Por quê? Porque tudo que permeia em nós, tudo que nós vibramos, porque nós vibramos o tempo todo, vem de informações do nosso inconsciente. Então, à medida em que a gente vai se conectando um pouquinho com esse inconsciente, que está em nós, e entrando em contato com as outras dinâmicas do mundo, seja na nossa casa, seja na empresa, seja com os vizinhos, seja no ambiente onde a gente participa, no clube, igreja, tudo isso interfere na nossa dinâmica de vida.
À medida em que você participa desses processos, você vai adquirindo, você dá e recebe. Quando isso acontece, você absorve informações. Então, o que na prática nós vivemos e sentimos? Então, no processo gestacional, eu herdo dos meus pais um volume informacional. E quando isso acontece, eu não tenho noção se o que eu herdei foi positivo ou negativo. Eu herdei experiências, eu herdei emoções, eu herdei os registros de tudo aquilo que eles viveram. Então, se eu tenho dinâmicas na minha família de alegria, de prosperidade, de facilidade de expressão, eu herdo. E muito naturalmente eu vou repetir isso. Mas se eu tenho na minha família dinâmicas relacionadas a medos, a dor, a insegurança, eu também herdo. E muito provavelmente eu também posso repetir tudo isso. Por isso que quando a gente fala das nossas heranças, é um convite muito interessante para você perceber o que realmente você está carregando aí. O que realmente faz sentido para você dentro de tudo aquilo que você realiza, o que é seu e o que não é. À medida em que a gente vai crescendo, essas informações elas permanecem no nosso inconsciente, e nós aprendemos por repetição, nós aprendemos a andar, nós aprendemos a falar por repetição. E o tempo todo nós buscamos validações. Isso faz parte da nossa natureza. Então nós queremos ser vistos, nós queremos ser amados. Então a gente busca essa dinâmica de uma forma contínua. Então eu somo o meu aprendizado com aquilo que eu já carrego. E à medida em que eu vou lidando com o dia a dia, eu aciono gatilhos onde eu busco as informações que estão lá, guardadinhas, as nossas heranças. E essas informações eu trago à tona, às vezes como forma de emoção, às vezes como um sentimento, às vezes como um ímpeto de raiva, às vezes como uma expressão. E aí cada um vai trazer de uma forma. Mas o que é muito interessante, quando você observa o que aciona esses gatilhos em você, quais são as heranças que você tem aí, que condiz com a sua dinâmica de vida, e quais são aquelas que você olha e fala assim, nossa, mas por que eu tô reagindo assim? Por que eu gosto de tal coisa, sendo que isso não faz o mínimo sentido? Eu nunca pensei nisso, mas eu sei que eu me identifico, eu sei que faz sentido para mim. Porque tudo isso já está em você. Essas naturezas que a gente experimenta, esses processos que fluem em nós, na verdade, eles são tão profundos que a gente não se dá conta. O útero feminino, ele é como se fosse uma cápsula onde ele transmite informações. É como se tudo aquilo que você experimentasse no processo gestacional, ele permanece em você e permanece para a vida. As nossas heranças, elas podem ser positivas. E quando isso acontece, nos dá força e ímpeto para realizar. Se conectar a essas heranças, elas podem te movimentar e até te inspirar a perceber o que te faz feliz, o que te move. Mas quando a gente tem um aspecto negativo dessas heranças, a gente precisa liberar. Porque senão isso permanece em nós de uma forma que pode até trazer algum prejuízo para a nossa vida. E não é porque isso não acontece por uma sacanagem, não, é uma punição, não. Mas acontece da forma como foi possível de acontecer. Às vezes você tem dores profundas na família que pode estar refletindo em você aí no seu dia a dia. Às vezes você teve lá uma avó
que queria trabalhar, que tinha sonhos, que queria realizar, que queria costurar, por exemplo, e ela não pôde, porque o vô não quis. E ela vem de uma fase, de um período, uma experiência que era assim que funcionava. Era um tipo de casamento em que a mulher muitas vezes se submetia. Então, dentro desse processo, essa avó não conseguiu realizar o sonho dela da costura. E aí depois ela teve filhos. E essa não realização de sonho gerou uma frustração. E quando ela teve filhos, essa frustração já estava nela. E ela transmite essa frustração através da gestação. É lógico que se ela tivesse conhecimento, se ela tivesse experiências diferentes, ela teria transmitido outras informações e outras dinâmicas. Mas ela transmitiu tudo aquilo que faz parte dela. Quando ela tem filhos, os filhos nascem, crescem e talvez tenham dificuldade de estabelecer sonhos, tenham dificuldade de estabelecer um propósito, porque não acreditam que pode dar certo, não se sente motivado ao ímpeto de realizar, quer, mas não tem força, sente vontade de fazer algo, mas não sabe o que. E às vezes é um processo, né? E aí essa pessoa nasce, cresce, se torna adulto, sempre encontra obstáculos para se sentir realizado, para se sentir inteiro em relação aos seus sonhos. E aí quando se dá conta e vai conhecer um pouquinho da história, percebe que a mãe passou por isso. E aí como que a gente faz, né? Sendo que a minha mãe não pôde realizar, ela não pôde ser feliz, ela não pôde se entregar em algo. E como que eu posso fazer para realizar? Porque se eu me sentir realizada e se eu me sentir feliz, eu vou estar contrariando, eu vou estar indo contra a uma dinâmica da própria família, a uma lealdade. Então eu abro mão e eu prefiro não saber, eu prefiro não ter claro o que seria um bom sonho ou realizar um bom sonho para me manter fiel e ser leal à dor da minha mãe. Então, toda vez que a gente olha para essas questões das nossas heranças, você sempre pode olhar sobre o ponto de vista do que pode estar facilitando a sua vida ou o que você pode estar impedindo a sua vida. Nós temos todas as ferramentas, os recursos necessários para dar esse passo, para seguir adiante. Mas simplesmente a gente não consegue se conectar. A gente não consegue compreender e o tempo passa e a gente vai conduzindo, vai vivendo, mas não é assim, não precisa ser assim. Então quando a gente fala das nossas heranças, a gente está dizendo assim sobre os aspectos de tudo aquilo que você carrega, tudo aquilo que já está presente em você e que muitas vezes você não tem consciência. Então, vamos lá. Eu vou deixar aqui uma técnica para você se olhar, para você se perceber, para você se trabalhar. Procura identificar quais são os sentimentos que você tem quando a gente está falando um pouquinho sobre realizar algo, sobre um sonho ou sobre um desejo, ou sobre uma coisa que às vezes as pessoas estão falando muito de propósito, né? E sim, eu acredito muito em propósito. Mas quando a gente fala sobre isso, qual é o sentimento que vem? E se você tem dificuldade de identificar isso, dá uma pesquisada sobre as dinâmicas da sua família. E os seus irmãos? Eles estão realizando, eles estão voando, ou eles também têm alguns sentimentos semelhantes ao seu? E os seus pais?
Eles foram felizes dentro daquilo que eles tinham como expectativa de realização, seja na profissão, seja na família? Eles se sentiram realizados? E os seus avós? Como que foi a dinâmica dos seus avós? Lembrando que no passado eles nem pensavam sobre essas questões. Lembrando que no passado não era claro para ele tudo isso. Mas se a gente observar, se a gente perceber, identificar, fica mais fácil para a gente se liberar. Porque a nossa missão é aceitar tudo como foi. A gente não entra nesse quesito de questionar se foi certo ou errado. Quando eu falo para vocês observarem, não é com olhar de julgamento. Porque se vocês entram com olhar de julgamento, vocês vão trazer a dor e reforçar isso. Quando eu falo para vocês olharem, para trazer uma consciência, a compreensão, porque é a única forma de ressignificar. Quando eu trago para consciência, é passível de solução. A gente ressignifica. Eu não vou romper o vínculo, eu não vou quebrar, eu não vou tomar um processo de não mais fazer parte disso, não. Eu vou ressignificar. Eu vejo aquele sonho da minha avó que não se realizou, da minha mãe que muitas vezes teve dificuldade até de eleger esse sonho, e aí quando eu olho para tudo isso, olho para minha dinâmica, aí eu começo a me conectar com a essência, com aquilo que faz sentido para mim. E aí eu olho para trás. Olho para minha mãe, para minha avó e declaro que eu sinto muito pelo destino delas, de tudo que elas viveram, mas a única forma que eu posso fazer para me sentir realizada é honrando elas, sendo feliz, é realizando. Então eu declaro isso para elas. Falo assim, olha, eu as honrarei sendo feliz. Eu as honrarei realizando. E farei isso por mim. Mas farei isso também por toda a trajetória de cada uma de vocês. É desta forma que a gente pode absorver as nossas heranças, ressignificar aquilo que talvez nos impacte, que talvez não seja tão positivo na nossa vida. E quando eu faço isso, sim, eu dou um passo adiante. E aí eu tenho liberdade, força para a realização. Porque quando eu entro nessa esfera de questionamento, avaliando o que elas estão trazendo, geralmente eu entro nesse campo de dor e me conecto a isso. E aí eu não tenho força para seguir adiante. Porque ao invés de realizar, eu fico na lealdade. Então, lealdade é legal, lealdade é importante, mas vamos ancorar as lealdades que nos traz força, ímpeto, coragem para seguir adiante. E nós só fazemos isso quando nós aceitamos as dinâmicas, aceitamos as situações como é, como foi. E honrar a tudo isso, olhar tudo isso, é ficar em paz. Bert, inclusive, tem uma frase muito interessante. Ele fala assim: uma pessoa está em paz quando todas as pessoas que pertencem à sua família têm um lugar no seu coração. Um lugar no meu coração. Quando eu saio da dinâmica do julgamento e aceito tudo isso, eu abro esse núcleo familiar. Nós herdamos da nossa família 3 aspectos básicos. Nós herdamos o aspecto físico, que é a biologia. Nós herdamos também da nossa família toda a dinâmica mental, que são as crenças. E aí das crenças nós trazemos os comportamentos, os padrões, as repetições, formas de pensar. Hoje a gente está entendendo e descobrindo que até a parte da saúde mental ela pode ser herdada, que é, por exemplo, casos de depressão.
Então, os viés de depressão dos pais, eles podem também serem transmitidos aos filhos. Então, é importante a gente ter um pouquinho de atenção e trabalhar e tratar para que os nossos filhos sejam liberados em relação a isso. Então, a gente herda o mental, o físico e também a gente herda o espiritual. E aí, quando a gente fala de espiritual, a gente fala dessas dinâmicas, dessas heranças que são transmitidas de geração em geração, que é onde a dinâmica do campo morfogenético atua e transmite as informações sem critérios de avaliação se é positivo, se é saudável ou não. Simplesmente transmite as informações. Mas uma coisa você pode fazer. Você pode eleger qual é a herança que você quer deixar aí para o seu legado, para os seus filhos, para os seus descendentes. Sobre a herança que você recebeu, não tem muito o que você fazer, a não ser se reposicionar. Olhar para tudo isso com muito carinho, olhar para tudo isso com amor e, se for o caso, até se distanciar de toda a dinâmica do que você traz em família. Porque se distanciar também é saudável. Também é se proteger, é se resguardar e resguardar a vida que você recebeu. E é isso que nós devemos aos nossos ancestrais, a vida. Mas eu devo isso a eles não como fonte de prestação de contas. Eu devo isso a eles como honra, como alegria de tomar posse do que eu recebi e levar adiante para a minha linha descendente de tudo que pode ser. Então esse é o recadinho que eu queria trazer para vocês hoje. Eu tive imprevistos aí de atraso, mas se eu puder deixar assim uma dica, se você tiver um sonho, um propósito, e se você quiser realizar algo e não esteja conseguindo, dê uma pesquisada, dê uma sentida, conversa um pouquinho e perceba aonde existem dores e emaranhamentos em temas comuns na sua família. Observa um pouquinho onde você pode perceber ao que você está sendo leal quando você não constrói algo que faz sentido para você. Porque tudo isso vai fazer com que você tome decisões melhores e aí transmutar essa lealdade, saindo do campo da lealdade da dor e indo para o campo da lealdade do amor. Então, espero que vocês tenham gostado, espero por vocês aí nos próximos encontros. Hoje foi mais rapidinho. O que vocês precisarem, tiverem dúvida, pode mandar, que à medida do possível a gente vai respondendo também. Um grande beijo e gratidão enorme por este dia e que venham novos temas aí nessa série chamada Virando o Jogo com Amor. Tchau, tchau.